Tá, gente, olha só, aqui eu vou precisar falar da noção de ângulo entre dois vetores, tá? Para explicar o que é o ângulo entre dois vetores, a gente sempre procede do seguinte jeito, ó. A gente pega esses dois vetores, U e V, e coloca eles, pega representantes deles que tenham mesmo ponto inicial. Então eu vou colocar isso aqui colocar esses dois vetores em uma outra configuração aqui desse jeito, tá? Então, por exemplo, digamos que aqui está o meu vetor U, tá? Eu vou tentar copiar ele. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor V e colocar ele de maneira que, representá-lo, né, de maneira que o ponto inicial esteja no mesmo ponto inicial do vetor U, tá? Então, aqui está o meu vetor V, nesse caso. Quando a gente faz isso, a gente observa que se formam dois ângulos aqui, tá? E aparece este ângulo e aparece esse outro ângulo aqui. A gente vai convencionar que o ângulo entre esses dois vetores, esse aqui é o V, né? O ângulo entre esses dois vetores é sempre o menor dos dois ângulos formados, tá bom? Então, vou escrever aqui. Tá certo? Então, vejam só, né? Acabei de escrever aqui, tá? Então, o que está sendo dito essencialmente, né? Que tu pega dois vetores, digamos esses dois aqui, né? Tá. Então, o ângulo menor é esse daqui. Nota que por causa dessa definição, o que acontece? Não existem dois vetores formando um ângulo de 360 graus, por exemplo. Porque por convenção, né? Se ele forma um ângulo de 360 graus, deixa eu fazer assim, 360 graus é a volta inteira, lembra? Tá? Então, eles na verdade estão formando o ângulo zero, né? Tá. Mesma coisa, o maior ângulo possível entre dois vetores seria uma situação assim, né? Quando o vetor está apontando nesse sentido e o outro vetor está apontando no outro sentido, tá? Então, a observação que eu vou fazer é essa, né? Vou colocar aqui para a gente se lembrar. Observação. O maior ângulo possível é 180 graus entre dois vetores, né? E o menor ângulo possível é de 0 graus. Tá bem? Então, eu vou começar. A gente vai começar a tratar, né, de como responder uma pergunta desse tipo, né? Como calcular o ângulo entre dois vetores não nulos que sejam dados, tá? É claro, né, que se a gente tem uma questão assim, pega dois vetores, né, não nulos, dados escritos assim, quer dizer, desenhados geometricamente, a gente poderia vir com um instrumento que mede ângulo aqui, como um transferidor, né, e tentar medir esse ângulo, tá? Eu vou tratar, então, agora, né, eu vou tratar de como calcular esse ângulo se os vetores são dados através das suas coordenadas. Tá bem? Isso que eu vou fazer agora na sequência. Tá, aqui eu escrevi um exemplo específico, né, para a gente tratar daqui a pouco. Tá? Então, a pergunta é qual o ângulo entre os vetores U e V com essas coordenadas. Aqui tem 1 raiz quadrada de 3 e aqui é 1 menos raiz de 3, vírgula 1 mais raiz quadrada de 3. Tá? Então, eu estou interessado em calcular esse ângulo. Nota o ângulo entre esses dois vetores. Tá? Nota que esse número raiz quadrada de 3, né, se vocês colocarem na calculadora, ele é um número 1,7 alguma coisa, é um número que não é exato, ele é um número irracional, a gente diz, tá? Então, por causa disso é difícil desenhar, marcar esse ponto aqui com exatidão. Então, por causa disso, é mais difícil calcular o ângulo entre esses caras, entre esses dois vetores. E é por causa disso que eu vou introduzir uma nova ferramenta agora, que vai ser importante para isso. Então, pessoal, agora eu vou falar, né? Para responder aquela questão que eu fiz anteriormente, eu vou falar da seguinte noção, tá?
a noção do produto interno entre dois vetores. Eu vou explicar o que é isso, mas já adiantando, tá? Adiantando o que vai ser um número que a gente vai associar a um par de vetores. A gente vai pegar um par de vetores, U e V, e vai dar um jeito de associar a esse par de vetores, não um outro vetor, mas um certo número, tá? Que vai revelar alguma coisa da geometria, em particular do ângulo entre esses dois vetores, U e V, tá bom? Então, para falar isso, deixa eu colocar aqui uma definição. Aqui só um pouco de notação, né? Um pouco de simbologia, tá? O produto interno entre dois vetores U e V é simbolizado por ou desse jeito ou desse jeito, né? Tá? Ou seja, isso aqui é um parêntese meio torto, assim, meio quebrado. Esse aqui é um pontinho, tá? Eu prefiro esse daqui, tá? Se vocês estão estudando por algum outro livro, talvez vocês podem encontrar essa simbologia aqui, então, por isso que eu tô colocando, tá? Agora eu vou fazer alguns exemplos aqui que são característicos importantes da gente saber. Aqui a gente tem um primeiro exemplo, tá? Olha só como é que eu coloquei. Não estou dizendo quem são os vetores, mas estou dando informação suficiente para calcular o produto interno. Então, veja só, né? Se o módulo do vetor U, né, é 3, o módulo do vetor V é 1/4, e o ângulo entre eles, né, entre U e V, é 30 graus, então, vamos lá, vamos calcular o nosso primeiro produto interno, esses dois vetores. Então, como que é por definição, né? Tá vendo que nenhum deles é o vetor 0, né? Porque eles têm comprimento, tá certo? Esse aqui tem comprimento 3, esse aqui tem comprimento 1/4, então significa que eles não são reduzidos a um ponto. Tá? Então, a gente tem que usar a definição aquela ali, né? Módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 30 graus. Bom, isso aqui está pronto, né? O módulo de U 3, o módulo de V 1/4, e o cosseno de 30 graus, tá? Esse é um dos valores de cosseno que é tabelado, vocês podem encontrar em qualquer livro de ensino médio, tá? Isso aqui é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Quando a gente faz a multiplicação, né, para terminar aqui, vai ficar, ó, multiplica os numeradores e os denominadores, então vai dar 3 raiz quadrada de 3, e aqui 2 vezes 4 vezes 1, que está aqui embaixo, 8. Tá, então está aqui o nosso primeiro produto interno. Agora vamos ver um outro exemplo, né? Bom, nesse segundo exemplo aqui, a nossa hipótese é que, né, se o ângulo entre U e V é de 90 graus, tá? Então o produto interno entre eles, vamos calcular aqui, né? Ó, módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno do ângulo de 90. Bom, vocês vão observar, né, que eu não falei quanto é o módulo do vetor U, não falei quanto é o módulo do vetor V, porque, na verdade, eu não preciso nesse caso. O que vai acontecer? A gente sabe quanto vale o cosseno de 90 graus. O cosseno de 90 graus vale 0. Então, isso aqui vai ser módulo de U vezes módulo de V vezes 0. Então, não interessa quem sejam esses números aqui, né? Quando a gente multiplicar esse total aqui por 0, o resultado vai dar 0. Então, sempre que dois vetores formam um ângulo de 90 graus, então o produto interno entre eles é 0. Tá, aqui nesse terceiro exemplo, aqui no item C, né, eu quero falar da recíproca do que a gente falou no item B. Tá? Recíproca significa, né, no sentido contrário, né? Tá? Então, se a gente tem dois vetores e a gente sabe por alguma razão, alguma informação nos diz que o produto interno entre esses dois caras é 0, então a gente vai conseguir deduzir quem é o ângulo. Observa, né? Se o produto interno é 0, então deixa eu escrever aqui 0 igual ao produto interno de U com V, certo? Como que ele era, né? Por definição, ele era o módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo. Agora, observa, né? Tem duas possibilidades aqui. Se o vetor U
ou o vetor V forem zero, então a gente não fala do ângulo entre eles, e essa parte aqui não faz sentido. Porém, se U e V forem vetores não zero e o produto interno entre eles for o número zero, tá? Então o que vai acontecer, né? Esse número aqui é não zero, porque o vetor U é não zero. Esse número aqui é não zero, porque o vetor V é não zero, ou seja, ele tem comprimento. Então, a culpa, digamos assim, né, dessa multiplicação ter dado zero, tem que ser desse número aqui, que é o cosseno, tá? Só que o único ângulo entre 0 e 180, né, que tem cosseno igual a zero, é o ângulo de 90 graus. Tá, pessoal, portanto, o cosseno do ângulo é 0 graus, tá? E o único ângulo no intervalo 0 a 180, cujo cosseno é 0 graus, é o ângulo de 90 graus.